Pessoal, classes e objetos. Eu tentei trazer aqui para vocês, galera, questões recentes aí de IPO, beleza? Opa, Sergipe. Então nós temos aí muita gente de Sergipe, muito bom, galera. Pelo amor de Deus. Alagoas, bom demais. Capital Aracaju, né? Bom demais, pessoal. Eu estava em Alagoas até mês passado. Mês passado estava aí. São Miguel dos Milagres. Pessoal, é o seguinte, olha só. Para que nós possamos, galera, fazer aqui o nosso a declaração de uma classe, primeiro nós temos que citar qual é o nosso pacote. O pacote onde vai estar a classe, beleza? É como se fosse, galera, o seguinte, é como se fosse aqui a organização de pastas. Então você pode colocar aqui qual é o pacote que vai estar a sua classe, quais são, galera, as classes que você vai importar, ok? Uma coisa é você definir qual pacote está a sua classe. Outra coisa é você definir quais as classes que você quer importar. Beleza? E aí, galera, nós temos aqui a declaração da nossa classe. Então, nós temos aqui class, a palavra-chave class, public class, nome da classe. Nesse caso aqui, pessoal, estou declarando uma classe que ela é uma classe pública. Beleza? Ou seja, ela é vista não só no pacote principal, mas ele é visto também em outros pacotes, beleza? E ela pode ter 0 ou mais atributos, 0 ou mais construtores, porque os construtores são formas, são métodos especiais que são usados para você instanciar a classe, criando objetos, e nós podemos ter vários métodos também, beleza, pessoal? Tá aqui, a classe candidato é o nome da nossa classe, podemos ter vários atributos, beleza? E construtores. E o construtor em Java, pessoal, segue o mesmo nome da classe, perfeito? Nós temos aqui outros métodos auxiliares. Galera, aqui vão definir qual é o estado dos objetos da classe candidato. E os métodos vão definir o comportamento, pessoal, o comportamento dos objetos da classe candidato. Beleza? Perfeito? Bom, galera, um exemplo aqui prático, pessoal, é que eu peguei da internet e nós temos aqui o nosso pacote, beleza? Que eu estou criando essa classe aqui. Essa classe está nesse pacote aqui. Veja, pessoal, que cada ponto desse é como se fosse uma pasta. Então, nós temos a pasta com Journal Dev e a outra pasta Examples, ok? E dentro dela, nós vamos criar a nossa classe pública. E ela importa, pessoal, a classe file aqui do pacote java.io, beleza? Então, dentro aqui da nossa classe, pessoal, nós temos o uso. Aqui a gente tem o uso do método main. Pessoal, o método main, beleza? 99,99% das questões com código Java contém uma classe executável por ter um método main, que é esse métodozinho aqui. Ele é especial, galera. Ele é público, né? Ele é estático, ou seja, ele é acessado pelo nome da classe, não é acessado por algum objeto, então você não precisa criar um objeto de uma classe, você pode acessar pelo nome da classe, .main, beleza? Ele não retorna nada, void, ele tem o nome main, e ele tem um parâmetro args, que é um array de strings. Porque quando você vai executar essa classe, pessoal, você faz Java, seguido do nome da classe compilada, beleza? E aí você pode passar uma série de parâmetros. Cada parâmetro desse, pessoal, é como se fosse um componente de string que vai compor o array args. E dentro da sua classe, dentro do seu método main, dessa classe, você pode trabalhar com todos os parâmetros, com os args. Args na posição 0, args na posição 1, por aí vai. Esse é o padrão, pessoal, do nosso método main. Você bater o olho, você já sabe que é uma classe executável. Então, todas as questões, assim, 99% das questões que trazem código são classes executáveis, beleza? Que tem um método main. Então tá aqui, galera, nós temos o pacote, depois nós temos o import e, finalmente, pessoal, nós temos a declaração da classe. Então, é essa sequenciazinha aqui, beleza? Perfeito?
E, pessoal, nós temos algo importante, que são os modificadores de acesso. Nós temos o seguinte, para que eu possa declarar uma classe, pessoal, ou eu digo que ela é pública, beleza? Ou eu não cito nada, e ela vai ser somente vista. Quando ela não tem somente class e o nome da classe, pessoal, vai ser public, package by private, ou seja, é privado para o pacote, que antigamente nós chamamos de default, beleza? Então, pessoal, para nível de classe, eu só posso aplicar público ou não citar. Aí vai ser package private. Agora, pessoal, para nível de membro, ou seja, membro de uma classe, galera, é um atributo ou um método. Aí, meus amigos, eu posso aplicar público, privado, protegido e o nosso package private. Beleza? Perfeito? Então tá aqui, galera. Para uma classe, só posso fazer o seguinte. Só posso dizer que ela é pública ou eu posso omitir esse modificador de acesso, deixando ela package private. Pessoal, eu não aplico isso aqui, ó. Isso aqui eu não vou digitar package private class, nome da classe. Isso aqui, pessoal, a gente diz que uma classe ela é package private quando eu não cito o modificador de acesso, beleza? E para atributos e métodos, pessoal, eu uso o público, eu posso usar o protegido, eu posso usar quando eu não cito o modificador de acesso para o atributo para o método, pessoal, vai ser package private, e eu posso dizer que ele é apenas private, beleza? Perfeito? Então tá aqui, galera. Esses três aqui, eu cito de uma forma explícita para os atributos ou métodos. Quando eu não cito, ele vai ser do tipo default package private. Galera, para nível superior, tá aqui, ó. Já expliquei para vocês, uma classe pública ela é vista por qualquer classe, em qualquer pacote. Quando eu não cito o seu modificador de acesso, ela só é vista dentro das classes do mesmo pacote. Só isso. Já, pessoal, para nível de membro, galera, o que nós temos? É o seguinte, quando eu digo que um atributo ou método é público, então, quando você cria um objeto, por exemplo, dessa classe, qualquer outro objeto pode fazer acesso direto para esse atributo ou para esse método. Agora, se eu digo que é privado, outros objetos ou classes não vão conseguir enxergar, pessoal, a informação privada que foi definida na classe. Beleza? Somente você usa dentro do seu próprio conceito, dentro da programação da própria classe. Já o protegido, pessoal, nós falamos que é um modificador de acesso de nível de herança. Por quê, galera? Porque o protegido ele é usado principalmente para você trabalhar, galera, a visibilidade entre superclasse e subclasses. Beleza? Então, você faz com que um atributo seja visível à própria classe, claro, às subclasses dessa classe e classes do mesmo pacote, beleza? E, finalmente, pessoal, quando você não cita o modificador de acesso, então ele vira package private, o que, em questões mais antigas, pessoal, nós chamamos de default, perfeito? Sem modificador de acesso explícito, o que torna o seguinte, torna acessível esse atributo ou método, né, acessível dentro da própria classe, com certeza, e das classes do mesmo pacote, porque é package private. Beleza? Galera, tá aqui um esquema bacana. Guarda isso aqui, galera, que isso aqui é ouro, beleza? Olha só. Público, protegido, package private e privado. Então tá aqui os modificadores, beleza? Aqui já traduzidos. E nós temos o seguinte, galera. A classe, claro que se eu criar um atributo dentro de uma classe, ou um método dentro de uma classe, com certeza, pessoal, essa informação tem que ser visível na própria classe, beleza? Então não importa qual é o modificador de acesso, porque você precisa, se você criou um atributo dentro dessa classe, é claro que ela vai ser visível dentro da classe, não importando, galera, qual o modificador de acesso, né? Com certeza. Agora, se eu tenho um atributo ou um método público dentro dessa classe, então podemos fazer o seguinte, eu vou abrir todo mundo aqui para vocês visualizarem, que é o seguinte, galera, se eu tenho um atributo público dentro dessa classe aqui, então classes do mesmo pacote conseguem enxergar,
as suas subclasses no mesmo pacote ou não consegue enxergar, e todas as outras classes do projeto conseguem enxergar esse atributo ou método público da classe. Agora, se para essa classe eu tenho um atributo ou método protegido, somente classes do mesmo pacote e subclasse, pessoal, tá aqui, ó. Então, eu vou só marcar o que é de visibilidade aqui para vocês. Meus amigos, quando eu deixo de informar um modificador de acesso, ele vai ter a visibilidade Packed Private. Então, esse atributo ou método é visto dentro da própria classe e das classes do mesmo pacote. Galera, se uma subclasse está fora do pacote desta classe aqui, ela não consegue enxergar. Agora, se essa subclasse está no mesmo pacote, consegue, beleza? Ou seja, tem que estar no mesmo pacote que a classe para acessar os membros Packed Private. E o privado, pessoal, somente a própria classe consegue enxergar a sua informação privada, para que você possa programar, ok? Da forma que você precisar e fazer com que, quando você criar um objeto dessa classe aqui, os outros objetos não vão ter acesso direto, beleza? Perfeito? E isso aqui traz muita questão, pessoal, do encapsulamento. Meus amigos, do mais restritivo para o mais liberal, pessoal, private, packed private, protegido e público, ok? Do mais liberal para o mais restritivo, está aqui, público, protegido, packed private e private. Então, guardem essa informação, ela é bem tranquila, é só para vocês guardarem, para que vocês possam usar. E isso aqui, pessoal, também é ouro, beleza? Pode ser uma coisa simples às vezes, mas isso aqui é ouro, beleza? Vamos lá, galera. Considere o tipo de visibilidade que pode ser usado em um método de um objeto em uma classe P, para permitir acesso nas seguintes situações. Quando uma classe Q estender da classe P. Quando uma classe R faz parte do mesmo pacote. Meus amigos, qual é o modificador de acesso que eu posso usar para que uma subclasse da classe P possa enxergar, não importando se está no mesmo pacote ou não, e classes do mesmo pacote. Galera, isso aqui nós vimos que é o nosso protegido. Beleza? Perfeito? Assim, tanto objetos do tipo da classe Q como da classe R poderão acessar o método que está na classe P. Na situação descrita, o tipo de visibilidade é o nosso protegido. Por quê, galera? Porque está falando que é uma visibilidade para a classe P, com certeza, para a classe R, que está no mesmo pacote, e para a classe P, pessoal, que é uma subclasse. É uma subclasse da classe... Deixa eu ver aqui, pessoal, perdão. Classe R... Não, aqui é classe Q. Aqui é classe Q e é classe P, pessoal. Então, vamos supor que nós temos um membro que ele está protegido. Então, esse membro da classe P vai ser visto pela classe do mesmo pacote ou por subclasses, não importando se estão no mesmo pacote ou não. Para isso, eu uso o protegido. Galera, e daqui das letras, somente a letra A, galera, não é um modificador de acesso. Ele é um outro tipo de modificador para membros, beleza? Mas ele não é de acesso, beleza? Agora, público, private. Aliás, o packet aqui, pessoal, é o packet private, né? É só packet não, tá bom? Beleza? Então, também vai embora aqui. A gente poderia matar letra A e D, porque né, a gente não tem essas informações para esse modificador de acesso. Ficaremos com público, privado e protegido. E aí, pela situação, pelos dois itens que estão ali no enunciado, então a gente fica com a letra E. Galera, beleza? Ok? Aqui está tranquilo, né? Espero que sim. Espero que vocês possam estar aí acompanhando. Muito boa noite aí, pessoal. Vão chegando, vão informando aí de onde vocês estão falando. E espero com certeza que, se der certo, aliás, vai dar certo. Se tiver aqui, professor, eu consegui ser nomeado aqui para o Banese, eu vou
toma posse tal dia. Aí eu falei, rapaz, então beleza. Tal dia do próximo mês, vou estar em Aracaju para a gente marcar um chopp. Com certeza eu vou aceitar demais aí um choppzinho, se caso, né, as minhas dicas aí puderem ter ajudado vocês de alguma maneira. Meus amigos, outros modificadores que você podem usar ali, tanto para classes quanto para membros, pessoal, é o seguinte. Para classes, pessoal, você pode dizer o seguinte, que ela pode ser final ou abstrata. Vamos lá. Galera, seguinte, quando uma classe ela é final, é porque ela vai impedir a herança. Uma classe final impede uma herança. Galera, uma classe final, ela pode ser instanciada. Você pode criar um objeto. Por exemplo, classe calculadora, eu digo que ela é final porque eu não quero que ela tenha subclasses. E eu digo, olha, classe calculadora, ela é pública, ela é final. Então, ela não vai ter subclasses. Mas eu posso instanciar ela. Classe calculadora é new calculadora. Então, eu posso instanciar ela. Beleza? Agora, quando eu digo que uma classe ela é abstrata, pessoal, é uma classe que ela promove a herança. Por quê, pessoal? Porque a classe abstrata, ela não é instanciada. Ela não é, você não faz new, por exemplo, se eu crio uma classe abstrata mamífero. Mamífero é uma classe que ela é abstrata, então ela não pode ser instanciada. Eu não posso fazer new mamífero, beleza? Mas ela vai promover herança, ela vai fazer com que haja uma hierarquia de herança para que uma subclasse possa herdar dessa classe abstrata, reimplementar os métodos abstratos dessa classe abstrata, dando uma implementação específica, e aí sim você pode criar um objeto que vai ser dessa subclasse. Mas, galera, herança é aquele tipo de relacionamento entre classes que diz o seguinte, uma classe é outra. Por exemplo, se eu tenho uma classe abstrata mamífero e eu tenho uma subclasse chamada homem, que estende de mamífero, e eu crio um objeto do tipo homem, esse objeto também é do tipo mamífero. Então veja, pessoal, que o abstrato, né, o abstract, faz com que uma classe promova a herança. Beleza? Perfeito? Bom demais, Lorde. Vamos embora aqui, vamos marcar esse chopp para a gente, com certeza, meter bronca. Galera, e para atributos, eu posso dizer o seguinte, que é final, que é estático, que é volátil, né, e transiente. Para esses aqui, pessoal, esses dois são os principais para vocês. Olhem só. Vão guardando isso aqui, vão guardando. Se eu digo que uma classe é final, é porque a classe ela não pode ser instanciada. Perdão. Se eu digo que uma classe é final, é porque ela não pode ser, não pode criar ela vai impedir a herança, beleza? Ela impede a herança. Ela não pode ter subclasses. Se uma classe é final, ela não pode ter subclasses. Agora, se eu uso final para um atributo, pessoal, é porque eu quero falar o seguinte, olha, esse atributo vai ser uma constante. Uma vez que eu criar um atributo final e falar o seguinte, olha, esse atributo final vai receber o valor 10. Pronto. A partir do momento que você passa o primeiro valor, essa informação para o atributo final, pronto, você não tem mais como modificar o atributo, beleza? Então, o final para uma classe impede a herança. O final para um atributo impede a modificação do seu conteúdo, beleza? E, pessoal, e quando eu digo que um atributo é estático, é porque um atributo é uma informação única da classe. Olhem só, quando eu crio as classes, pessoal, eu posso dizer o seguinte, olha, eu tenho uma classe chamada professor, e eu vou criar os atributos de instância, chamado nome e disciplina. Por quê? Que quando eu criar um objeto do professor, cada atributo de instância, cada objeto vai ter a sua versão, o seu espaço de armazenamento
do atributo nome e do atributo disciplina. Cada objeto vai ser nome, Rogério, disciplina, Dev. Outro objeto, nome, Washington, disciplina, banco de dados. Outro objeto, Vitor, ciência de dados. Então, veja, pessoal, que cada objeto professor vai ter o seu atributo nome e o seu atributo disciplina. Agora, quando eu quero que haja apenas uma versão da informação, eu digo que o atributo é estático. Então, o atributo estático, ele é uma informação da classe e não das suas instâncias. E eu não preciso, pessoal, instanciar uma classe para usar um atributo estático. Por exemplo, a classe math, pessoal. A classe math tem um atributo estático pi. E esse atributo estático pi, com certeza, ele é final também. Ele é estático e ele é final. Por quê, pessoal? Porque pi é 3.14 e lá vai pedra. Então, eu tenho apenas uma informação que é da própria classe. Eu não preciso instanciar a classe math. Basta eu falar para que basta eu criar, beleza? Dizer o seguinte, olha, a partir da classe math, eu vou acessar o atributo estático e final pi, beleza? Perfeito? E galera, para métodos, os principais para vocês são o seguinte, são esses três aqui, perfeito? Final, abstract e estático. Pessoal, o estático é a mesma informação do que eu expliquei para vocês sobre os atributos. Quando eu tenho, por exemplo, um atributo estático, eu não preciso, beleza, eu não preciso instanciar a minha classe para chamar esse atributo estático. E para os métodos, quando eu tenho eles estáticos, eu não preciso, pessoal, instanciar a classe para chamar um método estático. Beleza? Basta eu chamar pelo nome da classe, ponto, e o nome do método estático. Beleza? E galera, quando ele é final, quando eu digo que o método é final, é porque esse método, na classe, então vamos supor que eu criei aqui uma classe x, né, uma classe x, e ele tem um método aqui y. E eu digo que esse método y, ele é final. Galera, se eu tenho, por exemplo, uma classe z que estende de x, da classe x, a classe z vai herdar a classe y, vai herdar o método y, só que ele não pode, pessoal, sobrescrever. Ele só pode herdar. Por quê, pessoal? Porque método final, ele vai impedir o polimorfismo. Então, pessoal, olhem só. Vamos recapitular. Quando eu tenho uma classe final, ela impede a herança. Ela não pode ter classes filhas. Agora, se eu tenho um atributo final, eu vou impedir a modificação do seu conteúdo. E se eu tenho um método em uma classe que é final, e essa classe puder ter subclasses, as subclasses só vão poder, pessoal, receber como herança um método final, mas eles não podem sobrescrever. Ele impede o polimorfismo, porque o polimorfismo, pessoal, o conceito principal de polimorfismo vem da herança mais a sobrescrita de métodos. Perfeito? Então, guardem essas três informações do final, que dependendo de onde você está aplicando, vai ter uma forma diferente, e isso já foi motivo de questões. Beleza? Professor, e sobre o abstrato para método? Pessoal, o abstrato para método, ele é usado para classes abstratas, ou seja, quando eu tenho um método abstrato, é porque eu tenho um método não implementado, que não tem nenhum tipo de código. Então, se eu tenho uma classe mamífero e eu criei um método chamado locomover-se, abstrato, essa classe mamífero vai ser abstrata com o método abstrato locomover-se. Ou seja, vamos promover a herança, porque classes abstratas exigem uma hierarquia de classes, e que o seguinte, as classes derivadas, elas têm a obrigação de receber um método abstrato da classe abstrata e sobrescrever para poder dar uma implementação específica. Então, uma classe abstrata promove a herança e um método abstrato promove o polimorfismo. Beleza? Perfeito? Então, aqui nós fechamos a parte dos modificadores, outros modificadores que você pode aplicar.
Professor, quando aparece implements ou extend, não pode usar o final nem para um nem para outro. Galera, seguinte, quando uma classe ela não promove ela impede a herança. Quando ela impede a herança, ela faz com que não haja a partir dela para baixo classes filhas. Mas se essa classe aqui, que eu digo que ela é final, ela pode estender de alguém para cima, ela pode ser uma subclasse de alguém. Ela pode ser. Só que ela impede a herança para baixo. Ela impede a herança para baixo. Ou seja, se eu tenho uma classe aqui, se eu tenho uma classe A, que é uma superclasse, e eu tenho uma classe B, que é filha de A, eu posso ter uma classe B extend A, ou seja, uma classe B filha de A. Só que eu digo o seguinte, olha, a partir do B para baixo, eu não quero mais ninguém, não quero mais nenhuma hierarquia. E eu paro ali, e eu digo que a classe B, ela estende de A, mas ela é final. Beleza? Perfeito? Então, eu posso ter uma classe que pode estender de alguém e é final, e a classe B pode implementar várias interfaces, mas ela é final, porque da classe B para baixo eu não quero mais ninguém da minha hierarquia de herança. Beleza? O que eu não posso ter, pessoal, é uma classe abstrata e final ao mesmo tempo. Porque assim, a abstrata promove a herança e o final impede a herança. Então, é mais ou menos aquela história, né? Eu odeio ser bipolar. É muito bom. Então, não faz sentido, né? Como é que eu vou fazer um choque de informações? Beleza? Então, eu não posso ter uma classe final e abstrata ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Bom demais, pessoal. Vamos lá. Vamos embora. A gente tem muita coisa pela frente. Então, galera, final, aqui eu já falei para vocês, né? Já expliquei bastante. Eu vou até passar para frente, pessoal, para que a gente possa, porque eu já expliquei tudo isso aqui para vocês, tá bom? Eu vou antecipar aqui o máximo possível. Vamos lá. O class você usa, pessoal, para você criar a sua classe, ok? Esse é o nome da classe. Por conversão, pessoal, a primeira letra do nome de uma classe é maiúscula e o restante, pessoal, vai seguir a conversão aí de nomeação de variáveis, tá bom? Uma superclasse pode ser estendida, beleza? Principalmente as superclasses abstratas, ok? Aí você tem um extend, beleza? E, pessoal, em Java só podemos ter, galera, em Java só podemos ter herança simples. Uma classe, se ela for filha de alguém, só vai ser filha de uma pessoa só. Acabou. Nós não temos herança múltipla, como acontece com a linguagem de programação Python. Beleza? Perfeito? Professor, a César Rio é bastante focada em exprimir esses conceitos nas questões ou ela foca no código? No caso, Lorde, é o seguinte, toda essa informação que eu estou passando para vocês são importantes por quê? Porque quando chegar um código para vocês, galera, vai estar tudo isso aí. Classe final ou classe abstrata, método abstrato, método final, vai estar tudo isso em forma de código. Então, vocês vão ter que revisar tudo isso que eu falei para vocês, porque na hora que vocês se depararem com o código, vocês vão entender se uma classe pode ser instanciada ou não, se ela é uma classe pode ter filhas ou não, que é uma classe final. Ou seja, vocês vão começar pelos códigos, né, pelo código disponibilizado pela questão da Cesgra Rio, todos esses conceitos vão ser jogados, mas de forma prática e não somente teórica, como estou passando para vocês. Tá bom? Aqui é porque a gente está fazendo uma revisãozinha tranquila e rápida. Aliás, tranquila não é não, né? Mas é uma revisão que depois eu vou trazer algumas questões aqui para vocês, tá bom? Passo aqui para vocês mais rapidamente, galera. Olha só, meus amigos, uma classe ela pode implementar mais de uma interface. E aí você usa o implements. Uma classe só pode ser filha de uma outra classe. Aí você usa o extend. Agora, o implements é quando uma classe implementa uma ou mais interfaces. Tá bom? E aí nós temos o corpo da classe, beleza? E temos aqui alguns exemplos, pessoal. Olha só. Classe que é package private, onde eu não uso
nenhum modificador de acesso, como por exemplo o público. Uma classe pública que estende de outra classe, extends, ok? Uma classe que implementa uma interface, uma classe package private, class, nome da classe implements interface, perfeito? Temos aqui uma classe pública que estende de outra classe, mas pode implementar várias interfaces. Aí você separa por vírgula, tá bom? Galera, uma classe que não pode ser estendida, classe final, ok? Uma classe pública que não pode ser estendida. E uma classe abstrata, pessoal, que não pode ser instanciada. Você não pode fazer new class. Por quê, pessoal? Porque ela é abstrata, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos uma superclasse com um método, ok? E uma subclasse que estende dessa superclasse e vai, pessoal, com a mesma assinatura do método, ou seja, o mesmo nome, a mesma quantidade de parâmetros e o mesmo tipo, essa classe vai sobrescrever o método herdado. Veja que na superclasse é x e na subclasse, pessoal, eu reimplementei colocando uma string antes de x para concatenar, beleza? Aqui nós temos um exemplo geral, pessoal, mas eu vou pular porque eu quero logo passar para as questões. Meus amigos, na linguagem Java, para impedir que um método criado em uma classe J não possa ser sobrescrito por uma outra classe K, que é de J, deve-se usar qual palavra? Pessoal, olha só. Vamos supor que você tem aqui a sua classe J. E a classe J tem um método 1. Ok? A classe K, que estende de J, vai receber como herança o método 1. Só que a classe K, pessoal, ele não pode sobrescrever o método 1. Por quê? Porque o enunciado está falando isso. Olha, eu quero saber qual é o modificador que eu uso para o método 1 para que ele não possa ser sobrescrito pela subclasse K. E nesse caso, pessoal, eu uso o final. Para a classe final, pessoal, impede a herança. Para atributo final, impede a modificação do conteúdo. E para método final, pessoal, impede o polimorfismo. Beleza? O principal conceito de polimorfismo que vem da sobrescrita de métodos herdados. Beleza, pessoal? Se vocês estiverem aí, por favor, me dê uma luz para saber se até agora eu mantive a audiência com vocês. Meus amigos, um programador foi instruído pelo seu gerente a implementar em Java uma classe memória cálculo vinda, que implementasse a interface memória cálculo. Galera, memória cálculo é uma interface. Memória cálculo vinda é uma classe. Ele está falando que memória cálculo vinda vai implementar a memória cálculo, beleza? Já criada pela organização e que representa as exigências da organização para que as classes implementem memórias de cálculo. Nesse caso, pessoal, com que fragmento de código o programador deve começar? Ou seja, como é que você pode declarar, pessoal, a nossa classe cálculo vinda que implementa memória cálculo? Galera, primeiro ponto é o modificador de acesso. Pode ser público ou não. Todas as declarações não colocaram público. Então, todas elas são package private. Então, nós temos todas as classes aqui, ó, memória cálculo venda, perfeito. E para a interface, pessoal, eu uso o implements. O extend, pessoal, é se memória cálculo fosse outra classe. Mas como ela é uma interface, então eu uso o implements. Beleza, pessoal? Bom demais? É isso aí que eu quero que vocês guardem para as questões de vocês. Pessoal, na linguagem Java, final pode ser usado na declaração de classes, métodos e atributos. Para classes, pessoal, final impede a herança. Para métodos, impede o polimorfismo. Para atributos, final impede a modificação
de conteúdo. Tá bom? Guardem isso aqui, pessoal, porque isso cai muito mesmo. Cai bastante, não só para seus Gran Rio. Quando eu uso na declaração de uma classe, eu vou impedir que ela possa ser estendida. Eu vou impedir, pessoal, que ela possa ter subclasses, uma hierarquia de classes. Agora, galera, se eu digo que ela é abstrata, ela não pode ser instanciada, tá bom? Beleza? Meus amigos, ao escrever o código da classe porta-cofre em Java, para quem entende a interface porta, beleza, galera? Olha aqui, public class. Galera, aqui só tem um errozinho, porque não é classe, não. Aqui eu acho que foi um autocompletar do Word, tá bom? Public class, tá todo mundo aqui, perfeito. Aí ele fala que o nome da classe é porta-cofre. Então, tá aqui, ó, porta-cofre. Essa sintaxe da letra A vai-se embora logo. A sintaxe da letra B também vai-se embora, porque não tem essas informações aqui. E ele fala, pessoal, que porta é uma interface. Se porta fosse uma outra classe, seria extend, mas ela é uma interface. Então, letra E de escola. Classe pública, public class porta de cofre, implements porta. Beleza, galera? Bom demais? Perfeito. Galera, e nós temos algo bem importante que eu quero que vocês prestem bem atenção. Olha só. Fases da criação de um objeto. Pessoal, primeiro eu declaro a variável objeto, perfeito, para poder ser referência para o objeto. Depois, pessoal, com new e um construtor, eu vou criar um objeto. E esse objeto, uma vez criado, vai ser jogado para referência da variável objeto. E depois disso, pessoal, na própria construção aqui com new construtor, chamando um construtor aqui da nossa classe, eu vou pegar essas informações que eu passei por parâmetros, né, e inicializar as informações no nosso objeto. Declaração, instanciação e inicialização. Beleza? Pessoal, a declaração da variável objeto é a etapa da definição da variável objeto para poder referenciar o novo objeto. Ok? Carlos está perguntando, professor, qual seria a diferença entre uma classe abstrata e uma interface? Pessoal, uma classe abstrata, ela é tudo que uma classe é, tudo que uma classe é, pode ter construtor, pode ter atributos, pode ter métodos e tudo. Ela é uma construção de uma classe que ela, a partir dela, você pode gerar a sua hierarquia. Por exemplo, eu vou ter uma hierarquia de mamíferos. Então, eu crio uma classe chamada mamífero, uma classe abstrata mamífero, que não pode ser instanciada, mas ela vai promover a herança, onde eu tenho as subclasses homem, macaco e baleia. Então, aí você pode gerar as suas, né, a sua hierarquia. Do homem, por exemplo, você pode criar uma subclasse chamada homem X, né, um X-Men, porque um X-Men ele é um homem e um homem é um mamífero. Então você tem toda a hierarquia de classes. Agora, pessoal, uma interface ela é um conjunto de métodos que devem ser implementados por uma classe que implementa essa interface para que essa classe possa ser usada em vários serviços. Por exemplo, galera, uma interface chamada persistível. Uma interface persistível, galera, ela tem inserir, é um método inserir para ser usado, para ser reimplementado, método inserir, método ler, né, ou consultar, método excluir, perfeito? Então, o CRUD, né, que é create, criar, né, inserir, ler, alterar e excluir. Então, vocês entendam que se eu criar uma interface persistível, ela é um conjunto, pessoal, de métodos públicos e abstratos para que as classes que vão implementar essa interface possam receber esses métodos públicos e abstratos e dar uma implementação específica. Só que veja, pessoal, que o persistível, a interface persistível, ela não é atrelada a nenhuma hierarquia. Eu posso ter um persistível de informações
para os dados do mamífero. Eu posso ter persistível para uma hierarquia de professor, aluno, pessoa. Ou seja, pessoal, ela não é vinculada a nenhuma hierarquia de classes. Porém, ela pode trabalhar com qualquer uma hierarquia dentro do seu projeto de Java, beleza? E aí, pessoal, a interface ela vai diferir de uma classe abstrata, porque a interface não tem construtor, a interface, se tiver atributo, vai ser como se fosse constantes e estáticas, métodos, você vai ter públicos e abstratos. Você até pode ter, nas novas versões do Java, métodos já implementados, mas o grande foco de uma interface é disponibilizar para as classes, para que elas possam implementar métodos públicos e abstratos. Então, é como se fosse um conjunto de métodos públicos e abstratos que uma classe vai implementar para que ela possa estar disponível para algum serviço. Então, se uma classe implementa os métodos da interface persistível, os objetos dessa classe poderão ser persistidos em um banco de dados. E eu posso usar com qualquer hierarquia, para conta corrente, por exemplo, para professor. Então, qualquer classe que implementar persistível pode ser persistido lá em um banco de dados. Então, essa é a principal, várias diferenças, né? E uma classe abstrata, pessoal, ela é atrelada fortemente a uma hierarquia. Beleza? Perfeito? Galera, somente eu vou passar aqui rapidamente, porque o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Tudo isso aqui, galera, deixa eu ver aqui, o que mais? Olha só. Quando eu declaro uma variável objeto, pessoal, vai estar essa variável objeto do tipo da classe, vai estar lá na stack memory da JVM. Quando eu crio um objeto, meus amigos, vai ficar lá na heap space. Quando eu faço new, chamando o construtor da classe e passando alguns parâmetros, aqui eu tenho, galera, a instanciação da classe e a inicialização das informações do objeto. E esse objeto, uma vez criado, a sua referência vai passar para a variável objeto. Então, você pode acessar o objeto através da variável objeto. Beleza? Pessoal, e aqui eu tenho a página de todo o processo para vocês. Meus amigos, variável objeto, galera, é apenas uma variável de um tipo, de uma classe compatível com o objeto que eu estou criando. Tá bom? Beleza? E isso faz com que possamos, galera, com que nós possamos fazer com que uma variável objeto, né, possa referenciar um objeto e, a partir dele, podemos acessar as informações do objeto. Beleza, lógico. Bom demais, é o Kalel, né? Nós somos aí da mesma... mesmos fãs do mesmo ídolo, né, do mesmo personagem. Então tá aqui, galera. E outra coisa, galera, isso também é importante. Eu criei uma variável objeto 1, perfeito, do tipo de uma classe, apontando para um objeto recém-criado. E a variável objeto 2, que é do mesmo tipo da classe, vai apontar para o mesmo objeto que a variável objeto 1 está apontando. Ou seja, tanto a referência 1 quanto a referência 2 estão apontando para o mesmo objeto. Tá bom? Galera, e uma coisa muito importante, ordem de inicialização das informações. Então, se você tiver, por exemplo, atributos estáticos e blocos de inicialização estáticos dentro de sua classe, galera, essas informações aqui, elas vão ser carregadas apenas uma vez quando a classe vai ser carregada para a memória para gerar o objeto. Quando você faz new professor, se houver atributos estáticos na classe professor, esses atributos vão ser inicializados, inicializados apenas uma vez quando a classe é carregada. Depois disso, é que você vai gerar as informações de instância dentro da classe professor e, finalmente, pessoal, nós vamos aplicar o construtor, os dados do construtor. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, pessoal, em forma de questão, porque para a gente passar rapidamente aqui
e vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Deixa eu aqui botar a questãozinha para vocês, que é bem fácil. Vamos lá. Admita que duas classes Java a seguir pertençam ao mesmo pacote e ocupem arquivos separados. Nós temos aqui, pessoal, val, perfeito? Que é uma classe val, e uma classe main, que vai gerar um objeto a partir de var, beleza? Perfeito? Ele fala o seguinte, galera, o que será exibido no console quando o método main for executado? Vamos lá, galera, deixa eu explicar para vocês, para a gente poder finalizar, então, a nossa revisão. Meus amigos, percebam que eu tenho aqui um atributo USB do tipo int estático. Esse cara, pessoal, quando nós carregamos a classe, o USB ele é inicializado. Como no caso o USB não tem nenhuma informação, ele foi inicializado com o valor padrão do tipo int, que é 0. Então carreguei aqui, o USB é estático. Galera, dentro do código da classe VA, beleza? Nós temos esse bloco de inicialização estático aqui, ó. Ele está falando o seguinte, SB vai receber ele mesmo mais o valor 8, tá bom? O valor 8, tá bom? Depois disso, pessoal, vamos criar aqui o objeto. Tá vendo aqui, ó? Vamos criar new var passando o valor 1. Ou seja, vamos chamar esse construtor bem aqui, ó. Só que antes de chamar esse construtor, galera, primeira coisa, os atributos não estáticos A, B e C possuem valores 0, 2 e 4. 0, 2 e 4. Perfeito? Depois disso, pessoal, procurem pelo bloco de inicialização não estático, que não tem o static, como está aqui, ó. Aqui, galera, o que nós temos? O SB vai ser ele mesmo, que é 8 vezes 2, 16. Está aqui, ó, 16. O A vai receber ele mesmo mais 1. Então, ele era 0, ele vai receber o valor 1 aqui. Perfeito? O B ficou com 2 e o C ficou com 4. Depois disso, pessoal, vamos agora, depois de tudo isso, vamos chamar o construtor de VA. Beleza? Aliás, perdão, pessoal. O construtor aqui nesta versão. Temos duas versões, galera. Temos uma versão com um parâmetro, que no caso é esse aqui, ó, que está sendo chamado. E aqui na versão com um parâmetro, ele está chamando a versão com sem parâmetro. E ele faz o seguinte, galera. O A vai receber ele mesmo vezes 2, beleza? Que no caso vai ser 2 aqui. O B vai receber ele mesmo vezes 3, que no caso vai ser 6. E o C vai receber ele vezes 4, então vai ser 16. Depois disso, pessoal, depois que chamou o construtor sem parâmetro, voltou para cá e o SB vai chamar ele mesmo, que era 16, e vai somar com o valor de x, que eu passei aqui, ó, no parâmetro, na chamada. Então, pessoal, 16 mais 1, 17. No final, pessoal, que eu criei aqui, ó, criei um objeto, a partir desse objeto, chamei o método print. E o print faz o seguinte, ele soma A mais B mais C mais SB. Tá aqui, ó. Essa soma vai dar 41.